Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Queridos, mas eu quero agradecer também ao Reverendo Gideão por nos convidar para esse culto nesta noite. É um culto festivo, um culto em que se celebra o Dia da Mulher Presbiteriana. Quero ler um texto aqui da palavra onde a gente vai trabalhar esse momento, né, desse culto. Lá em Isaías capítulo 32, verso 9, nós lemos assim: Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas de que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Como já foi falado aqui, o nosso calendário eclesiástico, hoje comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. De início, quero parabenizar a todas e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês para sempre. Parabéns. Queridas, estamos vivendo num contexto totalmente diferente de todas as épocas. O contexto hoje é de uma mulher profissional, competitiva, uma mulher que está inserida no mercado de trabalho, porém, mesmo em meio a essa era que se chama da pós-modernidade, né, o terceiro milênio, não podemos perder de vista os alvos estabelecidos por Deus na sua palavra para vocês, mulheres. O texto que nós lemos é uma advertência, não só para as mulheres, mas para todos que formam a igreja corpo de Cristo. Por isso, tudo que fizermos, devemos fazer com temor ao Senhor. Quais seriam as prerrogativas de uma mulher cristã no terceiro milênio? Queridas, o cristianismo hoje é o ambiente onde vocês, mulheres, encontram maiores possibilidades de ações. E é dentro dessas possibilidades de ações que nós vamos abordar algumas características de uma mulher cristã, características estas que vocês precisam para serem servas do Senhor na sociedade de hoje. Uma coisa eu quero ressaltar e lembrar, e só lembrar porque vocês sabem muito bem disso, que Deus nos criou, tanto o homem como as mulheres, e nos salvou com um propósito. E este propósito é de servi-lo, de estarmos a serviço dele. Vocês lembram muito bem que na criação, lendo o texto, as mulheres já serviam como auxiliadora, né? A mulher já servia como auxiliadora ao seu esposo. Isso significa que ela servia à família, porque ali já era a construção de uma família. E ela fazia isso com alegria, pois foi Deus quem fez desta forma. E a palavra de Deus diz que isto é muito bom. E ser auxiliadora é um ato digno e louvável para todas vocês. Por isso, levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, de que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, escreveu o profeta. E vocês poderiam estar se perguntando, quando estamos de repouso? Nós mulheres trabalhamos tanto, como nós estamos de repouso? No contexto geral, havia uma pressão da Babilônia na época que esse texto foi escrito. O profeta, na revelação de Deus, começa a preparar as mulheres para dias difíceis, para momentos de apreensão na vida do povo de Israel. E eu quero responder essa pergunta, quando nós estamos em repouso? Queridas, vocês estão de repouso quando não prioriza Jesus, quando não prioriza o reino de Deus e quando não prioriza as pessoas necessitadas. Às vezes, as mulheres se tornam tão ocupadas com os afazeres domésticos, no dia a dia, com compras, até com outros prazeres e afazeres deste mundo, e não tem tempo de cuidar da sua vida devocional. É importante cuidar da vida devocional, porque você pode não estar cuidando da sua vida devocional e você está incluída dentro dessas mulheres que estão de repouso. Repousar é descansar, é relaxar, essas coisas. Aí nós temos, biblicamente, lá no Novo Testamento, o exemplo de Marta e Maria, citados lá em Lucas, no capítulo 10, versos
38 e 40. Eu não vou ler esse texto porque vocês conhecem muito bem esse texto de Marta e Maria. Mas o que acontece é que aquelas duas irmãs eram diferentes, personalidades diferentes, bem distintas, mas todas as duas amavam a Jesus. Todas as duas serviam a Jesus, sendo que cada um estava numa área. Não é porque Marta estava cuidando da comida que ela não amasse a Jesus e não servisse a Jesus. Elas serviam e amavam a Jesus. Agora, só que uma estava preocupada com os afazeres da casa e a outra aos pés do mestre. Essa escolheu a melhor parte, diz a palavra do Senhor. Ela estava juntando tesouros para os céus. E Marta viu que nesse gesto de Maria era algo inferior àquilo que ela estava fazendo. Ela estava cuidando para a alimentação de Jesus. E Marta achava que não. Era mais importante cuidar da casa do que estar ouvindo a Jesus. Talvez Marta nem tenha percebido a oportunidade de aprender aos pés de um rabi, que não era algo comum para uma mulher naquela época. Ficar aos pés de um rabi não era algo comum. Todo mundo sabe que na cultura hebraica judaica as mulheres eram sempre relegada a segundo plano. Por isso que eu falei no início que o cristianismo colocou a religião que vai dar maior oportunidade de ação a vocês, mulheres. Geralmente pessoas como Marta são ansiosas, ficam muito preocupadas e se atêm muito às coisas deste mundo. E quando a gente faz isso, a gente reduz a nossa espiritualidade. Quando a gente se preocupa muito com o mundo, quando a gente coloca mais coisas para aquilo que é mundano, do ponto de vista de mundo, nós reduzimos a nossa espiritualidade. Então, queridas, numa situação desta, veja com quem você se identifica, com Marta ou com Maria. E se precisar de alguma mudança, não tenha vergonha de fazê-la. Uma outra coisa, estão em repouso quando exageram nas preocupações quanto à aparência exterior, esquecendo-se que o que deve resplandecer é a luz e o caráter de Cristo. As mulheres também ficam em repouso quando não mais se comovem com os gemidos das almas perdidas ou dos carentes. Hoje, pela manhã, né, Dina falando aqui a respeito da Cesta do Amor, é interessante essa Cesta do Amor, porque ela vai socorrer pessoas carentes. E isso aqui serve para homens e para mulheres. Quando a gente não mais se comove com a necessidade do outro, nós estamos em repouso. Então, há uma necessidade da gente acordar. E vocês poderiam me perguntar nessa noite, pastor, e quando nós deixamos de repousar? Estava em repouso. E agora, quando deixamos de repousar? Quando a gente se acorda? Olha, nós deixamos de repousar quando nós ouvimos a voz do Senhor e nos levantamos para servi-lo. A igreja do Senhor não é uma igreja de crentes bancários. Ele que trabalha em banco. Crentes bancários aqui são aqueles que gostam de estar nos bancos da igreja. E daí ele não sai. Tem pessoas que têm tanto zelo pelo lugar no banco, se você sentar no lugar dele, quando ele chegar, ele manda você sair. São os crentes bem bancários mesmo. Então, na hora que você ouvir a voz do Senhor e se levantar para servir, você termina o seu repouso. Quer ver uma outra coisa? É quando vocês começarem a clamarem pela salvação dos perdidos. Às vezes nós ficamos mais tempo só orando, né? Mas a gente precisa clamar e sair ao encontro dos mortos. Assim como Paulo fez com Eutico naquela noite de domingo, lá na igreja de Troades. Quando você se levantar, você sai desse repouso que o texto fala, quando você se lembrar que tem um papel importante a desempenhar na igreja, na sociedade e na vida cristã. Quando começarem a cooperarem com a obra missionária, quando estiverem atentas à voz dos oprimidos, dos doentes e dos necessitados. Quando isso acontecer, com certeza, vocês estarão saindo do repouso que o profeta Isaías falou. O que fazer então? A primeira coisa é estar em Deus e eliminar o repouso. Digo, não é o repouso do sábado, ou do domingo, ou da segunda, ou da terça, ou da quarta. Não é esse repouso, o dia do descanso. É eliminar
o repouso permanente e colocar a mão nas obras da igreja, na obra do reino do Senhor. Vocês, mulheres presbiterianas, são mulheres guerreiras, são líderes por excelência. A gente sabe, conhece o trabalho de vocês em todo o Brasil, mas sempre é bom lembrar que a seara é grande e que poucos são os ceifeiros. E vocês têm a responsabilidade de falar de Jesus Cristo às pessoas. Vocês estão incluídas no IDEM, vocês estão incluídas no trabalho da igreja, em todos os aspectos. Não é só para cuidar das flores, que é muito honroso, os arranjos aqui que são lindos. Cada domingo é um arranjo diferente e muito bonito. Não é só para isso. Assim como pregou Manuel no domingo passado, no dia do homem presbiteriano, pescadores de homens, vocês também, aquele texto é para vocês. Vocês podem até acrescentar, se quiser acrescentar, na vida de vocês. Homens e mulheres, pescadores de homens e mulheres. Eu quero dizer para vocês que esse texto do profeta Isaías é um alerta para aquelas pessoas que vivem em repouso. Eu quero também dizer para vocês que não aguarde bênção de Deus se você estiver em repouso permanente. Deus abençoa aqueles que estão em trabalho, em comunhão para o reino dele. E aí há uma gama, de trabalhos e de ações para o reino de Deus. Portanto, vós, mulheres que reposam, deixe a ociosidade, abandone o repouso, e certamente a sentença de Deus a seu respeito não será essa registrada por Isaías. Você saindo do repouso, essa sentença de Deus registrada por Isaías não vai cair sobre você. Você não vai ouvir filhas descuidadas. Olha, é interessante, né? Estou falando em repouso, mulheres que repousam, mas no pé da letra lá no hebraico é filhas descuidadas, que acham que têm segurança e são seguras demais. Repousar é ser insensível ao pecado e ao perigo. É um risco repousar. Estar em repouso significa não dar a devida prioridade ao reino de Deus e não ter tempo para ter intimidade com Ele e com a sua palavra. Palavra essa que tem o objetivo de curar o nosso coração, que é tão precioso para Deus. Por isso que Deus pede o nosso coração. Levantar do repouso é estar atentos às necessidades do mundo, da igreja, da família e do outro. Levantar do repouso é cumprir o nosso papel cristão com dignidade, homens e mulheres, e assim contemplarmos o poder do alto, transformando o mundo através de nós. Sede meus imitadores. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Queridas e queridos, é tempo de despertar, de levantar, clamar a Deus pelas obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há uma preocupação, muitas vezes, que nós temos com nós mesmos e com o grupo, mas há um momento de despertar. Há um momento de acordar, De manhã, quando você desperta, você levanta logo da cama. Muitos ainda ficam dormindo um pouquinho, ainda fica esquentando aí o lençol, que é bom. Mas, no geral, a gente, quando desperta, se levanta e vai para a ação. Espiritualmente, a gente também tem que fazer isso. Levantar e fazer a ação. Porque nós, homens e mulheres, fazemos parte da igreja que é corpo de Cristo. Eu sei que às vezes tem pessoas que gostam, de ficar na sua zona de conforto. Mas olhe em volta. Nós podemos fazer muita coisa em nome do Senhor. Se você é alguém que está repousando, lembre-se do conselho de Paulo. Levanta, ó tu que dorme. O repouso é quase como sinônimo da morte. O repouso espiritual pode ser a antessala da morte espiritual. Por isso, nós precisamos atender os princípios colocados por Deus. Agora, para concluir, eu quero falar para vocês, mulheres presbiterianas. Vocês devem ser a mulher de Provérbio 31. E você vai dizer, ai, pastor, aquilo tudinho não dá para ser tudo aquilo, não. Sei, todos nós sabemos que não dá para ser tudo aquilo de uma vez só. Ou você ter aquelas virtudes que estão ali em Provérbio 31. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres presbiterianas, que vocês devem ser equilibradas, versáteis, alertas, enérgicas, simpáticas, atualizadas, criativas, inteligentes, ativas e etc.
que aquela mulher de provérbio ali tinha todas essas virtudes. E que vocês, mulheres presbiterianas, devem ter essas virtudes também. A mulher presbiteriana, ela deve sentir o prazer de contribuir para o crescimento da igreja, da família e do lar. A mulher presbiteriana sabe que o temor a Deus é responsável pelas virtudes que a envolvem e sabe que a submissão está numa ação conjunta com Deus em direção a um mesmo objetivo, a igreja do Senhor Jesus. Não só a igreja, mas uma vida em Cristo. Que Deus abençoe vocês. E quero mais uma vez desejar a vocês muitas felicidades e longevidade na presença do Senhor. Parabéns a vocês, mulheres presbiterianas. Você ouviu Instantes com Deus.